Olá, dando continuidade ao assunto semeadora, né? Que o termo de campo aí eu tinha comentado já, plantadeiras, né? Então nós vamos falar de semeadora e nós vamos falar agora dos elementos e componentes da semeadora. Com relação aí aos elementos do sistema dosador de semente, sistema dosador de adubo, né? Disco horizontal, disco vertical, semeadora a vácuo, botinha, haste, disco duplo desencontrado e esses paraviados todos. Então, esse vídeo é complementação de um assunto anterior que fala sobre as tratativas sobre stand. Veja o vídeo anterior que vai trazer mais luz aí no fim do túnel para não cair direto nesse aqui que é uma complementação do anterior, ok? Vamos falar agora dos mecanismos dosadores das semeadoras adubadoras. E se é semeadora adubadora, falamos no outro vídeo, então ela semeia e distribui, dosa e distribui o fertilizante também. Vamos comentar primeiro sobre os dosadores de sementes. E aí eu disse que há duas máquinas, né? Existem as semeadoras adubadoras de sementes miúdas e as semeadoras adubadoras de sementes graúdas. E falamos da diferenciação no vídeo anterior do que é miúda e graúda. E temos aí um ponto de referência no meio entre elas, a soja. E a semente de soja pode ser feita a semeadura tanto com uma quanto na outra. Semente de trigo, uma semente miúda. Semente de girassol, semente de algodão, uma semente graúda. Milho. E os dosadores de sementes miúdas e graúdas são distintos, ok? São distintos. Os dosadores de fertilizantes em ambas as máquinas são semelhantes, podem ser até iguais. Mas em relação ao mecanismo, são mecanismos volumétricos de dosagem. Agora, o de semente é diferente. O mecanismo dosador de semente miúda é diferente do de semente graúda. E o de semente miúda, na maior parte das vezes, é de rotor acanalado, de canais, ok? Rotor acanalado ou rotor dentado. Vamos dar uma olhada no vídeo. O vídeo que eu vou mostrar, todos os vídeos que eu vou mostrar nessa explanação, vai aparecer o nome do autor, então eu não vou referi-los, mas vai estar na tela aparecendo, ok? Vamos ver primeiro aqui os sementes miúdas. Falamos nela de sementes miúdas em outro vídeo. E aí comentamos que naquele vídeo, então essa é uma semeadora adubadora de sementes miúdas, né? A gente consegue ver logo de cara, fazendo uma recapitulação aqui, o espaçamento entre as linhas linhas de plantio, os carrinhos, de pelo menos 15, 20 centímetros, né? Então aqui nós estamos vendo ela trabalhando. Eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte, a velocidade. Essa velocidade não é o acaso, ok? Essa velocidade de caminhamento, ali no máximo 5 km por hora, não é o acaso. Se correr muito com semeadora, veja o que eu vou falar agora e vou repetir, hein? Se correr muito com semeadora, vai haver um grande déficit aí no stand de semeadora, vai haver um problema bastante grande, que pode trazer vários malefícios ao stand, principalmente no que toca a distribuição, a distância entre o espaçamento entre sementes e também a profundidade. Como também correr demais não dá tempo suficiente para encher o mecanismo dosador, sabe? Porque o grão de semente está em cima, a semente está em cima do reservatório, a semente tem que fluir por gravidade até chegar no mecanismo dosador. Se correr demais, não dá tempo de preencher o mecanismo dosador e vai dar falha no plantio. Então é muito comum falha no plantio em função de ter corrido demais com a semeadora, assim como também é muito comum, em função da alta rotação do sistema dosador, haver muita quebra de semente e amassamento de semente. Isso vai ocasionar um problema de germinação em função de o mecanismo dosador estar girando muito rápido e isso não dá tempo de fazer o enchimento do sistema. Então, velocidade em semeadura é tudo. Quer fazer uma semeadura bem feita? Respeite a sua máquina. E já vou falar agora da velocidade. Se você tem uma semeadora adubadora de sementes graúdas, disco horizontal, no máximo 5 km por hora, quando muito.
Disco vertical não passa de 10 jamais. Tem gente aí plantando, eu tenho vácuo, e lascando pau a 15, 20 por hora, tá tendo prejuízo. Essa velocidade de 20 por hora é só com equipamentos mais atuais, que eu vou mostrar até um vídeo daqui a pouco. Então essa é uma semeadora, de sementes miúdas que a gente mostrou, não é? E olha só como é que funciona o mecanismo dosador, de rotor acanelado. Vai ser mostrado aqui agora, ó. Olha só, tá vendo aqui? Olha, rotor acanelado, vou mostrar de novo, ó. Ok? Ó, rotor acanelado aqui, ó, ele rotaciona, desce, né? Então ele é um rotor que tem canais, esses canais são preenchidos, e a rotação desse mecanismo dosador, veja, a rotação desse mecanismo dosador vai proporcionar a dosagem de quantas gramas de semente está caindo por metro. Né? Então, sementes miúdas não se conta semente a semente, mas é contado o quanto está caindo, está sendo dosado em função da rotação do dispositivo. E aí a gente está vendo também já o duto condutor, aqui está vendo? O duto condutor de semente, e aí esse duto condutor de semente está conduzido a semente, e aí eu já mostro aqui, ó, o sucador de semente por disco duplo desencontrado. Veja, ó, disco duplo desencontrado. Por que ele tem esse nome desencontrado? Que essa imagem aqui mostra, ó, que eles não são concêntricos, eles não têm o mesmo centro, então eles estão um pouquinho desalinhados, e esse desalinhado tem um motivo, para que não haja um embuchamento, para que um raspe no outro, ó, e no momento em que esse dispositivo ele funciona, ele vai girando no campo, olha, vai girando, ó, desencontrado, tá vendo? Para não haver um embuchamento, ok? E ele vai formando aqui um sulco em V, olha lá, tá vendo? Aqui na traseira, ele entra com uma cunha na frente, e vai formando um sulco em V, olha, e aqui atrás ele abre o sulco, e aí é nesse final de sulco aqui que o duto condutor de semente conduz a semente até o final do sulco. E é óbvio que também a velocidade de que essa semente é conduzida até o final do sulco pode promover um ricocheamento dessa semente no final do sulco, e ela pular e sair da posição que ela deveria ter sido depositada. Então, aqui a semente ela tem que ser conduzida e ela tem que ser depositada no final do sulco e parar. Ela não pode ficar andando, pulando, quicando de um lado para o outro, né? Então, isso vai causar um prejuízo no estande da planta. Então, nesse sentido, tem que tomar cuidado da velocidade semeadora, ok? Então esse é o sistema dosador. Então esse é o sistema dosador de semente por rotor acanelado, que a gente acabou de ver aí, né? E também pode ser usado nas semeadoras de sementes miúdas, rosca sem fim, que é outro dispositivo. Também um dosador volumétrico, por quê? Porque antes são baseados no volume. Se você está com dificuldade em entender o que é esse negócio de volumétrico, recomendo você ver o vídeo falando sobre mecanismos dosadores de máquinas distribuidoras de fertilizantes e corretivos. Por rosca sem fim também é um mecanismo volumétrico, por quê? Porque é baseado no volume. Então é como se fosse lá a concha de feijão. Quanto mais conchada de feijão eu coloco por segundo no meu prato, mais volume de feijão eu junto, acumulo no meu prato. Então é por volume. Esse então é o rotor acanelado, exatamente o que a gente viu lá, ele vai girando, né? Então ao girar, ele dosa mais ou menos semente. Então qual é a nossa regulagem aqui nesse caso? O nosso processo de regulagem é muito simples. Retiro aqui o duto condutor, acondiciono aqui um saco de supermercado, seja do que for, coloco um elástico aqui, ó, e percorro uma metragem, 10 metros, 15 metros, 20 metros, e aí eu coleto a quantidade de semente que foi coletado e vou pesar. Quanto semente por metro tem que cair? Então o processo de regulagem de mecanismos volumétricos, seja esse para o rotor acanelado, ou seja esse aqui que é de rosca sem fim, veja aqui, rosca sem fim, ou o mesmo de fertilizante. Eu quero aumentar a quantidade, aí eu aumento a rotação aqui do rotor, do eixo. Essa quantidade que eu aumentei aqui de rotação não foi suficiente. Muda o passo do helicoide. Então aqui nós temos um helicoide, né? Quanto maior
a distanciamento aqui entre esse passo, então ele joga mais rápido, ele faz com que haja um movimento desse material, desse particulado, mais rapidamente passando por essa posição desse início até o final, e aí ele cai aqui dosado, e aí ele vai ser conduzido pelo condutor de semente ou de fertilizante até o final do suco, né? Mas esses são os dois tipos principais de mecanismo dosador de sementes de semeadoras de fluxo contínuo, sementes miúdas, tá bem? Os mecanismos dosadores de semeadoras adubadoras de sementes graúdas, há diversos. Anteriormente, isso é coisa muito antiga, coisa de 10, 20 anos atrás, nós tínhamos dedos prensores, principalmente vendidos para fazer a semeadura de milho. Mas praticamente, como ela não era muito boa, porque ela prensava semente de soja, podia amassar a semente de soja, então não era muito legal para soja, basicamente para milho e sementes duras. Mas com a maior popularização dos discos verticais e inclinados, que são as pneumáticas, as outras pararam até de serem fabricadas. Eu nem sei se tem ainda no mercado alguma outra, mas se tiver, pouca expressão. A maior parte hoje de mecanismos dosadores de semeadoras de sementes graúdas é disco horizontal e disco vertical. Algumas delas de disco inclinado, quando vertical ou quando a vácuo, né? Então, vamos dar uma olhada, antes de eu falar um pouco mais a respeito, vamos dar uma olhada de como é que esse negócio funciona. Primeiro vamos mostrar um vídeo aqui do disco horizontal e ver como é que é esse disco, funciona. Então, primeiramente, né, antes de tudo, a gente tem que ver, olha só, vamos dar uma olhada na semeadora. Então é essa semeadora que tem o disco horizontal. Então o disco horizontal está onde? Ele está posicionado nessa posição, ok? Então ele está posicionado horizontalmente em relação à superfície do solo. Em cada uma dessas caixas de reservatório de semente existe um disco, existe uma dosadora, né? Porque então a dosagem é feita individual para cada linha. Tanto nessa que é de disco horizontal, como na de disco vertical. Aqui nós temos um exemplo aqui em cima de disco vertical e o disco é posicionado, então para cada uma das linhas de semeadura tem um disco vertical. Então vamos voltar lá no ponto onde a gente estava, não é? E vamos ver o filme da movimentação desse disco horizontal aqui. Olha só. Então aqui nós temos ao final, lá ao fundo do reservatório, nós temos um disco, né, que possui uma determinada peneira. Esse provavelmente é um disco de soja. Então esse disco redondinho, o disco de milho é oblongo, o orifício. E aqui onde ele está apontando é onde dá o dedo prensor que vai empurrar a semente para baixo. Aqui nós vemos um tampado. Então esse reservatório é cheio, esse reservatório é enchido, abastecido com semente, né? A semente deve por gravidade. Então olha só o que eu comentei lá agora há pouco. A semente ela desce por gravidade até o fundo do reservatório, e quem faz o enchimento desses alvéolos aqui é a própria força da gravidade empurrando a massa de semente. Então, se a velocidade de enchimento é necessária aqui muito grande, porque quanto maior a velocidade de deslocamento do conjunto mecanizado do campo, maior vai ser a rotação dessa esteira, desse disco. Porque a rotação desse disco, ela está sendo movimentada pela roda do solo, da semeadora, ou seja, ela está sincronizada com o deslocamento da máquina em campo. E se desloca mais rápido, ora, vai ter que haver a disposição de uma quantidade maior de semente em relação ao tempo, portanto a rotação desse disco tem que ser muito maior. E pode ser, nesses casos, em função do aumento excessivo da velocidade aconselhado para o determinado sistema, e para esse daqui é 5 por hora no máximo, grava esse número mágico, não vai haver tempo hábil suficiente para o enchimento dos alvéolos do disco dosador de semente. Então, como a imagem mostrou, esse disco ele roda, né? Esse disco ele roda, e aí aqui nesse ponto onde está sendo ilustrado há um orifício, né? Aqui nós temos um batente no final do disco que faz com que a semente caminhe no sentido
de deslocamento do disco, e aí no momento em que chega aqui nessa posição, existe um orifício de baixo fazendo a transpassagem da semente, passando direto a semente pelo disco. Então veja, no disco horizontal, a semente tem que passar pelo alvéolo, se não passar vai dar falha. Se não passar vai dar falha. E se tiver aqui uma semente muito menor do que o tamanho do orifício? Se a peneira da semente for muito maior do que a peneira recomendada pelo disco, então pode ser que nesse caso vai acontecer o enchimento de sementes duplas, ou seja, vai haver um espaço para alocação de 2, 3 sementes, e aí 2 ou 3 sementes vão ser alocadas lá nos fundos do suco da semeadura, né? E vai nascer 2, 3 plantas juntas concorrendo por luz, água, nutriente. Então, a peneira recomendada da semente tem que ser a peneira recomendada do disco dosador. Então, para cada semente tem uma peneira mais adequada. Ok? Isso é muito importante. Senão, todo o processo de semeadura já começa errado por aí. E do disco vertical, veja que o disco ele é posicionado verticalmente em relação ao solo. Ou seja, ele, na verdade o termo correto é perpendicular ao solo, porque o solo está na horizontal, não é? Então ele é colocado verticalmente ao solo. E nesse sentido, veja que aqui há uma piscininha de semente. Então aqui é um reservatório de semente também, a semente desce no reservatório por gravidade e vai manter essa posição que eu estou ilustrando agora sempre de semente. E nesse momento em que o disco ele roda, ele vai girando aqui na vertical, e esse disco também tem alvéolos. Só que o alvéolo ele tem um orifício menor do que o tamanho da semente. O alvéolo ele tem um orifício suficiente para sugar, e aqui é por isso que essas semeadoras chamam ao vácuo, né? Porque do lado contrário, ou seja, do outro lado dessa semeadora, existe uma pressão negativa de ar, e essa pressão negativa de ar chupa a semente no orifício e prende a semente no orifício, onde cada um dos orifícios do disco vai conter uma semente pregada. E nesse momento em todo momento em que haver pressão negativa, ou seja, vácuo, a semente vai estar ali. Até que chega a essa posição, mais ou menos, o vácuo se cessa, ou seja, a pressão sugando a semente contra o disco cessa, e aí então essa semente é liberada, e aí ela é conduzida pelo duto condutor de semente até o final do suco, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo agora. Veja, então a semente ela está prendida, até que chega um momento que acaba, cessa o vácuo, e aí nesse momento então, veja o funcionamento, né? Nesse momento então a semente ela é solta, ela é liberada, né? Ela é liberada e aí ela cai, olha, veja, ela escorrega no duto condutor de semente. E esse momento aqui é bastante importante mostrar esse duto condutor de semente aqui, vou dar uma pausa no vídeo, por quê? Porque, veja, a semente ela não pode cair, a velocidade de queda dela tem que ser diminuída. E por quê? Porque se a semente cair com muita energia no solo, ela pode quicar e sair fora da posição. Então ela precisa escorregar, por isso que ela escorrega aqui nesse duto condutor, que ela parece com um perfil de um escorregador aqui, ó, levando a semente até o final do suco, tá vendo? Então, nesse sentido, a semente perde energia e aí ela tem mais chance de alcançar aquele espaçamento entre sementes que ela foi planejada para ocorrer. E com isso, né, em função de o preenchimento o preenchimento dos alvéolos aqui do disco vertical, como ele recebe uma força ativa, né, de uma pressão de vácuo sugando a semente, ela tem mais chance de realmente cada orifício conter uma semente. Então, nesse sentido, é muito difícil ter falha na semeadora a vácuo. Vai ter falha quando? Vai ter falha quando tem pouca pressão. Então, a regulagem do vácuo da semeadora pneumática é muito importante. E aqui eu já comento aí, né, como é que eu faço para regular, né, o vácuo. Bom, o vácuo é regulado mais ou menos em função de a gente começar a observar ou não falhas. Se a gente começar a observar falhas, é que não houve vácuo suficiente para sugar uma semente contra o disco, então tem que aumentar a pressão do vácuo.
Agora, se começar a cair 2 ou 3 sementes, né, no mesmo lugar, significa que o vácuo foi tão grande que acabou sugando 2 sementes. E 2 sementes é conduzida, então precisa diminuir o vácuo nessa condição. Para que não haja a ocorrência de sementes duplas ou triplas, levando a concorrência na mesma espécie no estande de plantio. E se der falha, porque houve pouco vácuo regulado. E essa regulagem ela vai ser diferente, até mudando mesmo um material genético diferente, um cultivar. Por quê? Porque quando muda o cultivar, pode mudar a dimensão da semente, o formato da semente. Então, a massa da semente ela influencia nessa questão da regulagem do vácuo, e ela tem que ser observada a cada novo material genético que a gente leva ao campo. Pode ser necessário uma adaptação. E então, esse último vou mostrar ao final. Esses são os 2 discos, esses são os 2 sistemas de dosador de sementes, disco horizontal e disco vertical, e o disco vertical é chamado pneumático. Os outros 2 existiam no passado, mas esquece, nem tem muito mais no mercado. Então, como eu disse aqui no mecanismo dosador de sementes horizontal, praticamente o agricultor ele acaba tendo lá na propriedade, no galpão de máquinas, uma série de conjuntos de discos. Por quê? Porque a hora ele planta soja, isso aqui é uma semente de soja, tá vendo? A hora ele planta milho, aqui é um disco para milho. A hora ele planta... e por que tem mais furinho aqui no da soja? Ora, porque a população necessária de soja é ao redor de 300 mil plantas por hectare, enquanto de milho é só 60, 70. Então é óbvio que para a soja, às vezes tem até 3 linhas de disco de orifícios para a semeadura de soja, em função da quantidade da população final necessária no campo. Para cada semente, então, vai ter um alvéolo diferente, dado chamado peneira. E é onde, veja aqui, então, que a semente ela tem que transpassar esse alvéolo, né? E nesse caso, então, a semente ela não pode ser maior do que o alvéolo, senão não vai passar nada, não vai semear nada. E aonde que eu vejo isso? Olha, eu vejo isso no saco de semente. Então, comprou a semente, está escrito no saco, olha aqui, peneira aqui nesse caso, o híbrido, o lote, vai ter mais o quê? Vai ter mais informação de poder germinativo, impureza contendo no lote de semente, um monte de informação. E uma das informações do saco vai ser aqui, peneira. Olha aqui, de outro fabricante, outro exemplo, peneira, vendo aqui, 24. Então, é essa informação, porque a peneira do disco da semeadora tem que ser condizente com esse do saco do material que a gente vai utilizar para fazer a semeadura. Então, no mecanismo do disco vertical, a gente comentou aqui, a gente vê a ilustração para soja, né? Veja que aqui existem mais linhas, né, do orifício no disco vertical. Por quê? Porque a população necessária é maior. E aí, nesse momento que chega aqui, a liberação, se cessa o vácuo, né? Tem vácuo, para o vácuo, né? E como ela vai rodando e sempre nessa posição aqui, você vai ter sempre vácuo, então, portanto, vai ter sempre semente. E com isso eu consigo aumentar a velocidade de semeadura. Então, as semeadoras, sementes graúdas, pneumáticas, podem ter uma velocidade de deslocamento maior, ou seja, aumentar a capacidade operacional em hectares por hora que essa máquina pode semear? Sim, em função do modo de operação da máquina. Disco condutor de semente, final de suco, disco duplo desempotrado, e aqui a gente vê a roda delimitadora de profundidade, roda cobridora. Então aqui outro exemplo, tá vendo? Uma outra ilustração para soja também. Desculpa, aqui não é soja não, aqui parece ser... Não estou conseguindo enxergar direito, talvez seja trigo. Eu posso usar semente miúda para fazer semeadura de trigo, semente miúda, trigo, sei lá o que for? Pode. Só usar o disco vertical condizente com a dimensão da semente.
O que ocorre? Muitas vezes, quando eu tenho uma semente muito irregular, porque, por exemplo, quando eu pego uma semente de milho, praticamente milho é uma máquina de xerox, né? Um milho vai ser igual ao outro e praticamente um grão vai ser igual ao outro, enfim. Agora, não acontece muito com soja, né? Ou um milho caboclo, por exemplo. Então, nessas condições, as dimensões do lote dentro do saco varia. E nesse caso, não adianta muito aumentar o vácuo, né? Ah, está dando falha, então o cara vai lá e aumenta o vácuo. Aumenta o vácuo, vai sugar mais semente. Mas veja, muitas vezes, em função da irregularidade da dimensão, da uniformidade da dimensão das sementes, pode ser necessário usar um artifício, que esse caso é um opcional, então está vendo aí, ó, outro opcional para a compra da semeadora, que é o eliminador de sementes duplas, que é o que nós estamos vendo aqui. Esse eliminador de sementes duplas é praticamente aqui um anteparo físico, tá vendo? E esse anteparo físico ele é movimentado para fazer o quê? Quando aparecer uma semente dupla aqui, ou seja, duas sementes na mesma posição, o que esse anteparo vai fazer? Ele vai lá como se fosse a gente escolhendo feijão na mesa, retira um, né? E aí faz com que um grão ou uma semente só passe e aí seja levado para o duto condor de semente. Então, é um dispositivo opcional, né? Na grande maioria dos fabricantes aí, eliminador de sementes duplas. Isso é um opcional importante, principalmente quando eu uso, como eu comentei, sementes de dimensões irregulares, ou eu uso a minha própria semente, enfim, sei lá. Ou eu compro semente cabocla, né? Nesses casos. Veja aqui um outro exemplo do eliminador em funcionamento. Veja que a semente aqui ela está sendo grudada contra o disco está na posição vertical, a semente para ali como? De novo, pelo vácuo, o vácuo suga ela, né? Então, se forem succionadas duas sementes, vão chegar aqui nessa posição e uma semente vai ser eliminada por esse anteparo físico que chama eliminador de sementes duplas, né? A regulagem do vácuo, veja, e aí é um ponto importante também dessa temática toda, dessa minha fala, pelo seguinte, aqui nós vemos o vácuo ele está posicionado para o operador. Por quê? Porque o operador precisa ficar vendo o vácuo. Se acabar o vácuo, não vai semear nada. É ponto sine qua non aqui, ó, sem vácuo, sem semeadura. Então, nesse caso, precisa ter vácuo, né? A partir do momento que o operador viu ali que está na posição 5 bar, ou seja, onde for, e naquela posição tem que trabalhar o período inteiro, né? Senão vai ter problema, não pode cair o vácuo. E aí onde que se regula isso? Bom, em várias posições. O mais importante nessa condição aqui, ó, nós estamos vendo uma válvula que foi incorporada ao trator, porque não era o trator ele não tinha nesse caso variação do fluxo de óleo, mas veja o que acontece. Primeiro de tudo, quem é que dá energia à bomba de vácuo da semeadora? Porque a bomba de vácuo da semeadora ela é operada hidraulicamente via fluxo de energia hidráulica da válvula de controle remoto. Então, o nosso trator, isso é um ponto muito importante, hein? O nosso trator precisa ter uma válvula de controle remoto de fluxo contínuo. Então, válvula de controle remoto é onde eu coloco lá e acoplo as mangueiras hidráulicas do implemento, né? Na maior parte das vezes a gente está acostumado a ver isso para fazer o levante de um êmbolo, de um pistão hidráulico, por exemplo, levantar a semeadora, tirá-la do chão, né? Para transporte. Então, nesse caso, colocamos lá uma válvula em uma das válvulas, mas uma das válvulas do trator é onde eu coloco a mangueira da bomba de vácuo, né? Porque a bomba de vácuo ela é gerada, ela fica instalada na semeadora, mas quem dá a energia, quem provém ela de energia hidráulica é o trator. E o trator precisa ter uma válvula de controle remoto que tem fluxo contínuo. E principalmente com variação de vazão. Por isso que a gente está vendo a mão do sujeito aqui, ele está fazendo a regulagem do óleo, do fluxo de óleo que vai para a semeadora. E quanto mais óleo eu dou na bomba, né, maior é a rotação da bomba, mais vácuo. Então é assim que se regula o vácuo. Aí como é que eu sei se está indo dupla ou tripla ou não está indo nada? Bom, após a passagem da semeadora, eu tenho que ir lá igual um tatuzinho, fazer o seu trabalho de agrônomo, né? Descer lá e ver realmente se está havendo distribuição no fundo do suco de semeadura. Vemos dois exemplos aqui, né? Veja, o operador ele precisa ter
o operador ele precisa ter aqui a posição constante. Se houver alguma variação na posição do indicador do manômetro aqui no caso, precisa haver alguma correção por parte do operador, né? Só um exemplo aqui, esse aqui é um exemplo, eu devia ter colocado aqui o autor, não é meu esse trabalho, faltou, peço perdão, mas aqui mostra uma coisa, ele mostra a relação da velocidade, olha, veja o que aconteceu, aqui nós temos número de sementes por metro. Então veja o que aconteceu com a mesma semeadora a partir do momento em que ele aumenta a velocidade de caminhamento. Aumentou a velocidade de 3 para 14 km por hora. Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu com o número de sementes por metro. Caiu. E por que caiu? É aquilo que eu comentei. Não houve tempo suficiente para ver o enchimento dos alvéolos. Então, seja de disco horizontal, seja de disco vertical, aumentou a velocidade de semeadura, vai ter problema. Respeite a máquina. Respeite a máquina. Os limites dela, né? Aqui nós estamos vendo o fundo, aqui é o ducto condutor de sementes, né? Aqui nós estamos vendo o suco sendo gerado, suco em V, como eu comentei. E aí a gente vê no filminho aqui o trabalho que está acontecendo na roda do limitador de profundidade. Então veja, ambas as rodas, vou colocar de novo, ambas as rodas aqui, estão acompanhando a superfície do solo. Por quê? Porque se houver um montinho ali mais para frente, o que acontece? Essas duas rodas elas vão seguir o montinho e vão elevar, fazer com que o fundo do suco, se eu planejei aqui para ter um suco, se eu planejei para ter uma profundidade de semeadura de 3 centímetros, tem que ser 3 centímetros na área toda. E se em algum momento existir uma irregularidade, seja um buraco, uma depressão ou uma elevação do solo, as rodas delimitadoras de profundidade, que trabalham junto, em concomitância com o sulcador, vão fazer uma elevação do sulcador, vão fazer aqui a elevação do sulcador e vão levar o sulcador para cima, né? Se passar por um morrinho, por exemplo. E aí, do mesmo caso, ao contrário, se houver uma depressão, a roda limitadora de profundidade vai seguir a depressão. Veja que ela está trabalhando, né? Que quando há uma regularidade ali natural, né? Próxima da superfície do solo, e uma sobe, outra desce, uma sobe, outra desce. Se funciona a regularidade natural. Agora, se subir as duas juntas, ou descerem as duas juntas, aí significa que precisa subir ou descer o suco. E nesse caso, o sulcador de semente vai seguir a profundidade que foi estabelecida, sei lá, de 3 centímetros para soja, ou 4, ou 5 ou 6 centímetros para o milho, assim por diante. Então esse é o funcionamento das rodas delimitadoras de profundidade, é elas que estabelecem o fundo do suco. Tá? Agora, mecanismo dosador de fertilizantes. Os mecanismos principais, gravitacionais, rotor dentado e rosca sem fim. Eu sublinhei aqui a rosca sem fim, porque quase que na totalidade hoje dos mecanismos dos dosadores fertilizantes são de rosca sem fim. É um dosador volumétrico. Para entender o que é volumétrico, de novo, é por volume. Se é por volume, ele trabalha com aumento ou diminuição da rotação de alguma coisa, tá certo? Então, nesse caso, a rosca sem fim vai ser aumento ou diminuição da rotação desse helicoide. Então a gente está vendo aqui uma engrenagem. Essa engrenagem, ao movimentar mais rápido ou mais devagar, vai fazer a movimentação desse helicoide, que aqui, nesses 4 parafusos aqui, são afixados ao fundo. Aqui é o fundo do reservatório. Então aqui em cima a semente. A semente desce por fertilizante. Fertilizante desce do reservatório de fertilizante por gravidade. Ele abastece esse bocal e no momento em que esse helicoide ele gira, ele vai levar. Veja aqui, se ele girar, nesse caso, nesse sentido, ele vai levar material até esse bocal, né? E esse aqui é um bocal de inspeção só, porque aqui embaixo tem um orifício e ele vai cair. E aí ele vai descer para um ducto, porque aqui é conectado a uma mangueira. Uma mangueira que vai conduzir esse fertilizante até o final do suco do fertilizante. Em alguns modelos mais, a gente vê rodando por aí ainda, esse mecanismo dosador, que é um rotor dentado, também é volumétrico,
ele gira mais ou menos devagar em função da rotação do eixo, que vai fazer esse rotor girar mais ou menos, com maior ou menor velocidade angular, que é a rotação, né? Mas nos dias atuais, praticamente, nós temos na semeadora só esse mecanismo de rotor por rosca sem fim. Então veja aqui um exemplo mais ilustrativo, aqui abastecido de fertilizante, conforme a rotação do eixo, ele direciona mais ou menos fertilizante para essa parte, aqui é conectado a uma mangueira que vai conduzir o fertilizante até o final do suco. O passo desse helicóide é muito importante, se eu precisar colocar, por exemplo, eu quero passar de 100 kg de NPK por hectare, vou passar para 500 kg por NPK por hectare. É muito NPK por hectare. Então, muitas vezes, só pela variação da rotação não é suficiente, eu preciso mudar o passo para pular de quantitativo, né, de patamar de quantidade de NPK que eu vou distribuir. No caso, se eu for usar o NPK, o fertilizante, no caso, né? Bom, muito bem. É importante entender o seguinte, olha, sempre que eu entendo aqui, ó, que eu preciso aumentar a rotação, tanto do dosador de fertilizante, como eu estou ilustrando, como o de semente também, né? Porque aqui, ó, nós estamos vendo um eixo que está passando que faz a rotação desse mecanismo dosador. Ora, lá no disco horizontal ou vertical também havia um eixo que vai fazer a movimentação desse disco. Ora, então existe aqui um sistema de engrenagens, né? Um sistema de pares de engrenagens. Então aqui nós estamos trabalhando o conceito de física, que estabelece o conceito de relação de transmissão. E na relação de transmissão, eu aconselho a você sempre pensar na bicicleta. E é por isso que eu coloco a bicicleta aqui, ó. Porque a bicicleta vai levar você a acertar e a não errar na hora do vamos ver lá de regular a semeadora, ok? Então a bicicleta vai fazer com que você lembre. Então veja aqui, ó. Aqui nós temos na bicicleta uma corrente que faz o estabelecimento de um par de engrenagem. Qual par? O dianteiro, que é o motor. Por que é o motor? Olha, minha perna que está aqui fazendo o acionamento. Então esse é o motor. E o do rodado, que é o movido. Então motor e movido. Ora, quando a gente está numa descida na bicicleta e quer dar um gás na velocidade, o que a gente faz lá no movido? A gente diminui, não é? Então ele passa por a gente passa por um diâmetro menor de engrenagem. Então veja aqui, ó, nós temos uma engrenagem motora e uma engrenagem movida. Eu quero fazer com que essa engrenagem movida rode mais, ou seja, gire mais rápido. Para quê? Ora, para girar mais o disco de semente, para girar mais o dosador de fertilizante. Então o que eu vou fazer para ele girar mais? Vou diminuir aqui a engrenagem. Porque ao diminuir a engrenagem, eu vou fazer com que ele gire mais rápido. Ou o que eu posso fazer também? Aumentar a motora. E no caso da bicicleta eu trabalho com as duas, não é? Posso variar aqui na motora e posso variar na movida. Ora, aqui também eu posso variar em uma e outra. E qual eu vou colocar? Bom, eu vou colocar aquela que vai fazer com que eu consiga distribuir aquele quantitativo de semente por metro que eu estabeleci. Ou aquela dosagem de gramas de fertilizante NPK por metro que eu estabeleci. Então, para isso, eu preciso andar com a semeadora. Então, é um processo esse que não se faz com a máquina levantada. E recomendo não fazer. Por quê? Porque a semeadora, e principalmente semeadoras maiores, elas possuem patinamento. Nossa, mas ela patina, ela não está tracionando? Sim, mas ela oferece uma força de resistência de todos esses mecanismos motores, oferece uma força de resistência e essa força de resistência vai segurar a roda de solo. E a roda de solo então vai patinar. Então regular a semeadora não é no barracão. Regular a semeadora é lá no terraço, é lá no terreno que a gente vai semear. Nas condições de semeadura. Se for com terreno, com solo feito preparo convencional, tem que ser com preparo convencional. Se for em cima da palhada, em cima da palhada. Nas condições de semeadura. E lá então vou percorrer 10, 15, 20 metros, conforme a minha técnica, e vou fazer a movimentação aqui dos pares de engrenagem. E para eu não errar, eu uso o manual. Pego o manual de semeadora. Por que eu não falo aqui que eu vou usar 30 para tantos? Olha, não foi eu que construí a máquina, que desenhei a máquina. Então, cada fabricante tem um número de engrenagens aqui com pares de dentes que eu não sei quais são. Então, para cada fabricante tem que pegar o manual. Mas eu perdi o manual, pegou fogo, perdi, não sei onde foi. Bom, então coloque aqui no meio e teste. E aí vai fazendo por tentativa e erro até acertar o quantitativo estabelecido. Tá? E não é porque está no manual, também isso é outro ponto muito importante, hein?
Não é porque está no manual lá que é para usar a movida 12 com a motora 12 com a movida 6, que eu vou colocar lá para fertilizante, vai dar certo também não, viu? Por quê? Porque tanto na semente quanto no fertilizante, a semente tem diferença em tamanho e o fertilizante tem diferença em fluidez e densidade. Ok? Então, o fabricante ele estabelece lá um geralzão, mas a gente não sabe qual foi o NPK que ele usou para fazer o manual. Então, de qualquer forma, a gente precisa testar no campo. Não é porque eu tenho um manual e deu lá a 12 por 24 que eu vou usar a 12 por 24 e vai dar certo, ok? Geralmente não dá. Geralmente eu preciso fazer um ajuste fino. Aqui um exemplo mais realístico do que acontece, olha só. Então aqui nós temos, olha só quantos pares de engrenagem nós temos. Uma relação de transmissão, outra relação de transmissão e outra relação de transmissão. Então isso tem semeadoras um pouco mais, com transmissões um pouco mais complexas e outras um pouco mais simples. Veja aqui nesse caso, olha só, que aqui esse fabricante já colocou a relação de transmissão num lugarzinho só para a gente mexer, olha só. Então só tem aqui para a gente mexer, não tem, né? Esse outro fabricante aqui no caso, olha, ele fez um conjunto de sistema de transmissão. Então aqui ele tem 3 alavancas, 3 posições, então 3 vezes 3, 9, ele tem 9 possibilidades de regulagem aqui da relação de transmissão. E, enfim. É importante também que as linhas de semeadura, né, nós temos uma linha que é mais curta e as linhas longas, já falei isso no vídeo anterior, por quê? Para não haver o embuchamento aqui em função de juntar palha, não é? E as linhas são independentes. Por que as linhas são independentes? Olha, eu posso precisar plantar no terraço. Como eu vou plantar em cima do terraço e manter a mesma profundidade de semeadura? Então as linhas, elas são independentes. Então a movimentação vertical aqui de sobe e desce de cada linha é independente de uma da outra, ok? Veja nessa condição de semeadura em cima do terraço, ok? Já falei do reservatório de adubo semente, sempre o reservatório de adubo é na frente e o de semente atrás. Por quê? Porque primeiro sempre se distribui fertilizante primeiro e semente depois. Sulcadores, aqui nós vemos 2 exemplos, botinha ou haste e disco duplo. E aí nós vemos 2 exemplos muito comuns, né? Principalmente para sistema sulcador de semente, quase que a totalidade a gente vai usar disco duplo, né? Já falei em um outro momento, vou repetir agora. Por quê? Para eu formar um V, um suco de semeadura, um suco de deposição da semente perfeitinho, né? Porque se eu usar uma haste, as paredes do suco elas são irregulares e pode ser que destorroe e a manutenção da profundidade de semeadura vai ser comprometida. Então, quase que na totalidade, use disco duplo para fazer a semeadura, a distribuição, a sucação do suco de semente. Mas de fertilizantes, né, eu posso escolher uma haste ou um disco duplo. Quando eu vou escolher um e quando eu vou escolher outro? Bom, tem algumas questões para essa escolha. Primeiro, com relação à potência. Sempre a haste vai exigir mais potência no motor. Mas quanto? A potência exigida varia com relação à textura do solo, nível de compactação e umidade, principalmente. Estrutura do solo e outras firulas, mas principalmente essas 3. Né? E o que ocorre é que eu vou preferir a botinha, e o agricultor prefere botinha por quê? Ou a haste. Porque ele quer fazer a distribuição do adubo em maior profundidade. E ele também quer preparar de forma localizada, ou diminuir a compactação de forma localizada do suco de semeadura até na profundidade de 12 centímetros. Então é importante estabelecer alguns pontos. Primeiro, por melhor que seja a tecnologia, dificilmente vai passar de 12 centímetros a distribuição de fertilizante, ok? Somente em algumas raras exceções. Um solo mais fofo, uma umidade mais adequada, mas via de regra a profundidade de semeadura com a haste vai ser de 12 centímetros. E da semeadura com disco duplo, se eu colocar disco duplo, de novo, aqui eu estou falando para fertilizante, tá bem? Para semente é disco duplo, mas para fertilizante. Então para fertilizante posso colocar o disco duplo também. Só que vai acontecer o quê? Bom, eu vou fazer um suco melhorzinho, um suco mais perfeitinho para fazer a deposição do adubo na profundidade correta, só que ele não vai conseguir ultrapassar muito do que os 8 centímetros de profundidade. Então o disco duplo ele é bom, forma legal, tal.
Consome menos potência no motor, por quê? Porque como oferece menor resistência ao deslocamento, primeiro que roda, segundo, forma uma cunha, terceiro, a profundidade é menor, né? Então a necessidade, a exigência tratória do disco duplo é menor, em alguns casos o agricultor prefere colocar o disco duplo para aumentar o número de linhas. E outros casos, onde o agricultor trabalha principalmente com plantio direto, ele vai dar preferência à haste. Mas a haste também é a maior exigência de tração pelo trator. Mas, por outro lado, consegue maior profundidade, né? Por um lado também é uma outra questão, né? Mas em plantio direto então é só haste? Não necessariamente. Se eu quiser fazer um suco perfeitinho, sem haver muito desmoronamento e revolvimento de solo com a palhada, o disco duplo é melhor também, porque ele corta, né? A haste ela rompe. Então o disco cortando é melhor do ponto de vista de menor revolvimento do solo. Isso é importante para o plantio direto. Então, quando usar uma ou outra? Depende da necessidade. Precisa ter profundidade? Haste. Né? Tem compactação? Preciso reduzir a compactação? Haste. Né? Caso contrário, o disco duplo é melhor. Né? Sucadores, então, são de grande importância para principalmente essa questão de... Aí um outro ponto importante também, né? Não importa qual seja, né? Semeou com o solo muito seco, não vai conseguir atingir a profundidade adequada que você planejou, e se conseguir, vai haver grande revolvimento de solo com palhada. E semeou com solo muito plástico, vai haver grande acúmulo e adesão de material, principalmente no disco duplo. Vai haver grande adesão de material aqui no disco duplo, vai virar uma paçoca aqui, vai ter que parar toda hora para fazer desembuchamento. Então, a umidade adequada de semeadura do ponto de vista de umidade do solo, é o ponto de fiabilidade. Que ponto é esse? Volta lá na aula prática de preparo de solo, tem um vídeo lá explicando, mostro como se determina o ponto de fiabilidade do solo. Esse é o melhor ponto para fazer a semeadura e também para fazer o preparo de solo. E de certa forma a semeadora faz também o preparo de solo, né? Preparo de solo localizado, só na linha de plantio. Existem outros opcionais para semeadoras, como aqui os limpadores de linha. Então veja que quando eu tenho uma condição de muito palhada, pense, por exemplo, em fazer a semeadura direta numa área que acabou de colher cana. Tem muita matéria orgânica em cima do solo, não é? Então essa matéria orgânica precisa ser limpa parcialmente, para quê? Para que os mecanismos sulcadores consigam atingir o solo e fazer a manutenção da profundidade de alocação dos insumos, seja fertilizante ou seja de semente. Então, nesses casos, eu preciso de opcionais. Que opcionais? Limpadores de linha. Então, esses limpadores de linha, onde eles vão posicionados? Eles vão posicionados da máquina atrás do disco de corte. Então, o disco de corte. O disco de corte é a primeira ferramenta de ataque da semeadora. Lembra? Quais são, se alguém fizer essa pergunta, quais são os elementos, né? Só para relembrar aí, mentaliza a máquina. Quais são os elementos que vão em contato com o solo? Né? Além da roda de solo, obviamente, né? Para fazer a movimentação de todo o mecanismo da máquina, né? Os dosadores, etc. Quem vão em contato? Disco de corte, sucador de adubo, sucador de semente, roda alimentador de profundidade, roda cobridora, e muitas vezes a roda cobridora em alguns fabricantes é diferente a roda cobridora da roda compactadora. Então, nesse sentido, né, existem também alguns opcionais, dependendo da textura do solo, se é mais arenoso, vai para um disco mais liso, se é um solo mais argiloso, vai uma roda, um disco limpador com dentes, né, dentados. E nesse sentido, então, há inúmeras possibilidades aí de opcionais de limpadores de linha, e vão ser necessários em função da quantidade de palhada que tem e da textura do solo. E se há palha, obviamente, porque se não houver um excesso de palha, né, na maior parte das condições, isso eu coloco, são opcionais em algumas exceções. Na maior parte dos casos, não são necessários os limpadores de linha.
E aí os rodas compactadores, a gente vê aqui alguns exemplos, né, de esse fabricante. Por exemplo, ela tem a roda cobridora diferente da roda compactadora. Então nesse caso a roda compactadora só compacta, e aqui nós temos dois discos que vão juntar, vão fazer o quê? Vão juntar terra ao centro do suco, né? Aqui nesse caso também. Ó. Por que juntar terra ao centro do suco? Ora, porque o sucador de semente abriu um V, abriu um suco. Esse suco não pode deixar exposto a semente lá, tem que cobrir terra. E não só cobrir terra, como também tem que fazer o quê? Tem que fazer uma leve compactação. Então as rodas compactadoras têm uma fundamental importância na máquina. Por quê? Porque depois de eu ter movimentado o solo, eu preciso fazer com que o excesso de ar seja eliminado e promova um contato mais direto com o solo, com a semente. Por quê? Porque quem vai umedecer a semente? O solo. É a umidade do solo que vai chegar até a semente. E se houver ar, não vai passar a umidade. Portanto, a semente não vai ser enturgecida e ela não vai iniciar o processo fisiológico que vai dar start da germinação. Então, ela precisa chegar solo na semente. Quem faz esse processo? A roda cobridora compactadora. Que nesse caso aqui desse fabricante, por exemplo, a roda cobridora e compactadora é uma só, né? Nesse outro fabricante, elas são separadas. Como nesse caso, veja aqui o exemplo, olha que bonita imagem. Nós estamos vendo aqui a compactação na linha, não é? No caso aqui, uma semeadora feita em resteva de milho. Marcadores de linha são outros dispositivos aqui nessas máquinas. Hoje os marcadores estão cada vez nas máquinas maiores, principalmente utilizadas em cerrado. O agricultor ele já dispõe ali de um piloto automático para fazer a semeadura, para fazer a semeadura, né? E nesse caso vai eliminar a necessidade de um riscador de linha. Mas em máquinas menores ou num produtor de menor porte, acaba acontecendo que o riscador de linha é um ponto importante. Então essa dimensão aqui, ó, essa distância do chassi até esse pequeno disco que vai riscando o solo, por isso marcador de linha, ele vai marcando uma linha para que na próxima passada, seja de outro conjunto mecanizado ou até mesmo desse mesmo conjunto de mecanizado, ele marque um espaço para pular esse quantitativo que eu estou ilustrando agora, que vão ser aqueles números de linhas necessários para se fazer a continuidade da manutenção do espaçamento entre linhas até a próxima passada do trator. Então veja aqui, nós temos uma passada. Esse trator aqui com várias linhas de semeadura, ele marca aqui uma distância. E como é que eu faço o cálculo dessa distância? O cálculo é muito fácil, eu vou fazer esse cálculo na próximo vídeo da outra temática ainda, que tem mais uma parte, a parte C desse conjunto de fala, dessa tratativa de semeadora, que é um assunto longo porque tem bastante coisa para falar de semeadora. Então não é só uma máquina que vai lá passando, tem um monte de coisa para falar e todos os pontos importantes. Então, a regulagem do marcador de linha é outro ponto importante, que é o cálculo desse distanciamento desse marcador até o chassi da máquina. Então esse cálculo aqui ele é feito através de uma equação matemática bastante importante. A gente vai ver uma próxima oportunidade. Os monitores de semeadura também são importantes, por quê? Porque olha está o operador. O operador tem que cuidar aqui onde ele vai andar, tal. Como é que ele vai saber lá se está saindo ou não semente do ducto condutor de semente? Então eu posso usar de um dispositivo, que é um dispositivo eletrônico, né? Que vai monitorar a passagem de semente. Nesse caso aqui, ele é um sensor óptico, que ele monitora aqui a passagem de semente e conta se está passando ou não semente. Ora, se parou de passar semente é porque entupiu. Aí ele vai acender lá um dispositivo, uma luzinha para o operador, para ir lá na linha número 4, na linha número 7, ir lá e limpar esse duto condutor porque entupiu, né? Por outro lado, se está caindo demais, é porque houve alguma desregulagem e essa caindo demais vai comprometer o quê? Pode comprometer a população de semente. Então aqui nós estamos vendo algumas telas desse monitor. Olha aqui o exemplo, olha só, a vantagem de usar o monitor, né? Aqui a semente 21, a linha 21 está com problema, então o operador desce lá na linha 21 e arruma qual é o problema. Geralmente entupiu, né? Qual que é a velocidade qual que é o rendimento de trabalho? Nesse caso, a semeadora aqui está fazendo, olha só, nesse momento 14,6 hectares por hora, andando uma velocidade de 7,7 km por hora, uma velocidade adequada se a semeadora for a vácuo, né?
fazendo uma população aqui ó, de 75 mil sementes por hectare, então é provavelmente uma população de milho, né? E plantando aqui na velocidade instantânea aqui, ó, de 4,8, deu uma máxima de 7, mas está fazendo 4. Enfim, várias mensurações, mas o principal mesmo que não pode acontecer, por quê? Porque depois que a semente está enterrada, como é que eu vou saber lá se caiu ou não a semente? Né? Só depois que nasceu, só que aí depois que nasceu, se não deu nada, né? Deu uma falha muito grande, foi uma besteira muito grande, é o erro de semeadura, né? Então é importante aqui ter um mecanismo de monitoramento que vai mostrar que se houver algum problema, parar imediatamente. Bem, e mais recentemente tem surgido no mercado algumas semeadoras que conseguem alcançar uma velocidade de semeadura ultrapassando os 15 km por hora. Hã? Isso, 15 km por hora. Até 20 em algumas condições. Nossa, é mentira. Não, não é. Mas o que acontece? Eu disse num outro momento em que um dos problemas que a semeadora de disco vertical trouxe é que o vácuo ajudou ativamente a preencher os alvéolos. Ah, muito bem. Então do vácuo ele me permitiu passar de 5 para 10, para 8. 8 é uma velocidade adequada. 10 é arriscado, hein? 12 nunca faz, mesmo sendo a vácuo. Então, essa função ativa enche os alvéolos. Muito bem, mas esse não é só o que não deixa eu aumentar a velocidade, porque a semente pode pipocar lá no fundo do suco e tal. Então, e se eu tivesse um mecanismo que conduzisse a semente até o final do suco? Então é esse que os sistemas ativos atuais, e geralmente nós estamos vendo esse disco, porque esse disco aqui nesse caso é uma engrenagem, né? Então tá vendo a engrenagem aqui, ó? Então nesse caso dessas máquinas, a movimentação, ou seja, a rotação do disco é dada por um motor de passo, é um motor elétrico que recebe comandos de um computador. E conforme o número de pulsos que esse motor recebe, ele pode aumentar ou diminuir a rotação. Ou seja, eu posso variar a população de sementes. Nossa, que legal! Posso. Então quer dizer que eu posso passar a população de semente de milho de 50 mil para 60 mil sementes por hectare? Posso. Bom, mas o que eu preciso? Uma recomendação agronômica para isso. Então esse é um dos trabalhos, veja que é um exemplo, né? Individualmente cada linha ela é controlada, o controlador eletrônico ele controla cada um dos motores e cada uma das linhas de semeadura tem um motor desse que vai fazer a regulagem individual de cada rotação individual de cada linha. Consequentemente, o número de sementes por metro é estabelecido individualmente para cada linha. E nesse sentido, eu posso ter, por exemplo, na agricultura de precisão, um mapa de variabilidade espacial, por exemplo, da CTC. Então a gente está vendo aqui, onde é verde é mais fértil, onde é vermelho é menos fértil. Então quer dizer, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia aqui aumentar a população de sementes de milho nessa área mais fértil. E nessa área que é menos fértil, como há problema lá de teor nutricional, teor do nutriente no solo, eu poderia diminuir a população de sementes aqui para diminuir a pressão por competição intraespécie, na verdade, né? A competição entre plantas da mesma espécie. Então eu poderia nessas regiões aqui diminuir a população. Mas como é que eu ia fazer isso se eu não tivesse... Veja, daí a importância desses sistemas eletrônicos computadorizados, porque eu consigo fazer a individualização de linha por linha e aumentando ou diminuindo a regulagem da semeadora. Então, nesse caso, a regulagem ela é feita eletronicamente, em tempo real, e não mais em toda a semeadora lá feita antes do início da semeadura, né? Então essa regulagem vai ser feita individualmente, linha a linha, e conforme a movimentação. Então veja, esse pode ser uma estratégia semeadora para milho, mas é diferente para soja, hein? Não falei nada de soja e não vou falar agora não. Quer saber? Assista às aulas de agricultura de precisão que eu faço também. Então nesse caso aqui, eu faço um mapa de prescrição baseado no mapa de CTC, e veja aqui, esse aqui é um mapa de NDVI, veja, é um trabalho que está em publicação, foi publicado na verdade. Então veja aqui, aqui é uma aleatorização. Vamos ver o que acontece. Olha aqui, tá vendo? Área menos fértil. A área menos fértil é muito sensível à população. A área mais fértil poderia carregar a população. Tá vendo? A área mais fértil
nasceu mais milho. Na área menos fértil, veja que aonde eu fiz a diminuição de semente, olha, tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Esse quadradinho aqui é esse quadradinho mais verde aqui, ó. É esse verde aqui, ó. Tá vendo? Aí onde eu semeei menos, tá vendo a variação dos quadradinhos? Em função se... Tá vendo aqui, ó? Quase nada semeado nessa condição. Então é onde eu semeei menos aqui. Então essa condição de variação da população pode ser uma estratégia, segundo técnica de agricultura de precisão, usando essas semeadoras mais atualizadas, né? As regulares de cálculos é de um próximo tema, ainda vou parar esse vídeo agora, e esses cálculos de regulagem da máquina vai ser do próximo vídeo na sequência. Mas vendo essa máquina funcionar, olha só que interessante, para finalizar, vamos ver o funcionamento aqui desse sistema. Esse sistema aqui é de um fabricante, né? Óbvio que eu vou ter que dar o crédito aqui, porque o fabricante está ilustrando, é da Precision Planting, que vai mostrar o funcionamento aqui do disco, ó, tá vendo o disco, não é? E olha só que legal, a condução. Então veja aqui, ó, do disco novamente, vou botar o disco ele é movimentado por motor elétrico, tá bem? Mas o mais interessante, ó, que a partir do momento que a semente cai aqui no duto condutor, né, ela pode ter esse opcional aqui, ó, que é essa esteira, tá vendo? Que ela vai levar a semente até o final do suco. Então, a semente ela não cai mais, a semente não escorrega, e sim ela é depositada, ela é colocada. E assim, como a semente é depositada no ponto certinho onde ela tem que ficar de fato, eu consigo caminhar mais, ou seja, aumentar a velocidade de caminhamento, mantendo aí a população almejada sem ter problema de falha ou sementes duplas. Então com isso acabo esse tema, gostaria de agradecer, até mais.